Primeira de Pedro, no capítulo 4, 5, irmãos, perdão. No capítulo 5, nós vamos ler versos 6, 7 e 8 e 9. Aleluia. As crianças indo para as salas de aula. Nunca esqueça que você está no culto do milagre. É um território de milagres. Nós somos famílias, somos pessoas trabalhadoras. Voltamos às aulas agora, de semana passada para cá, todo mundo voltando às escolas. E aqui estamos nós, homens e mulheres que amamos ao Senhor e viemos para mais um culto. E sempre nós falamos do culto assim: o culto ele não tem que ser bom para mim, o culto não tem que ser bom para você. O culto ele tem que ser bom para Deus, porque nós estamos oferecendo a Deus o nosso culto racional, um culto com inteligência, um culto com devoção, com reverência, com ordem. Isso agrada o coração de Deus. E quando nós agradamos o coração de Deus, é impossível as suas mãos que estão estendidas que não nos abençoe. A Bíblia diz que as mãos do Senhor, elas não estão encurtadas ou encolhidas, e nem os seus ouvidos tapados, que não possa nos ouvir e nos abençoar. Então toda reverência, todo cuidado seja dados ao Senhor. Amém, irmãos? Eu sei que tem dias que é mais difícil, tem dias que você se cansa mais fisicamente, às vezes você se cansa mais emocionalmente durante todo o dia. Aí você vem para o culto, você fala assim: hoje eu estou só o pó. Mude, diga assim: ó, o pó ficou lá fora e eu entrei para receber o renovo de Deus na minha vida. Porque nós temos promessa, irmãos. A promessa de Deus é: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. Olha isso, voarão com asas como de águia e não se cansarão. Que essa bênção esteja sobre você, chefe de família, você mulher, você moça e jovem. A Bíblia diz que até os jovens cansam, você acredita? Eu faz tanto tempo que eu deixei de ser jovem, que eu nem lembro se jovem cansa, mas a Bíblia diz que os jovens também cansam, e até tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Vamos ler a palavra está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, diz assim, olha: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, aqui, irmãos, ó, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. O que passa aqui, passa em outro canto. As mesmas aflições. Vamos orar? Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos na Tua presença nesta noite de quarta-feira, lendo a Tua palavra, falando da Tua palavra. Senhor, nós, homens e mulheres, temos a capacidade de falar aos ouvidos. Porém, o Senhor, que é todo poderoso, o Senhor que tudo sabe, que tudo conhece, tem o poder de falar ao nosso espírito. Desata nesta noite os nós, quebra as correntes, rompa os grilhões, Pai, e nos abençoe. Se houver alguém precisando de um cuidado especial, deposite sobre nós nesta noite. E se houver, Senhor, alguém extremamente cansado, renova essa mente, porque o corpo é natural que se canse, mas o renovo ele vem na nossa mente. Renova nesta noite. Nós te adoramos e pedimos, fique conosco e nos abençoe, no nome de Jesus. E todos digam amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que nós temos tido dias bastante corridos. E tem dias que eu penso, a minha cabeça vai, minhas pernas não dão conta. Eu até tropeço. Já passou numa quina dentro de casa, do quarto para a sala, e era o corredor.
mas você está tão atropelado que você bate na parede, você atropela. Isso é ansiedade, isso é pressa. E o que traz isso para nós? Nada. Isso não acrescenta nada. A pressa, a ansiedade, o medo, não move nada de Deus para nós. A Bíblia diz, irmã, que a gente vive por fé. Não há nada que eu e você já tenhamos feito, ou estejamos fazendo, ou ainda vamos fazer, que mexe mais com o coração de Deus. Não há nada. Você pode ajudar os pobres, você pode ajudar as viúvas, você pode ser generoso, você pode ser misericordioso, você pode ter todos os dons do Espírito que está em Gálatas 5:22, você pode ter tudo isso. Mas isso tudo não é nada, se a gente não tiver fé. O que move o coração de Deus é quando nós temos fé. Nossa, mas a minha fé, pastor, é tão pequena. A minha fé é tão pequena que eu chego a pensar que ela é insignificante. Eu também. A minha fé, eu chego a pensar que ela não serve para nada. Mas o próprio Jesus, Ele nos dá uma aula, irmã Paulo. Ele nos dá uma aula falando sobre o grão de mostarda. O menor de todos os grãos. Jesus fala assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a um monte: sai daqui e vai para lá, e isso vos será feito. Então nós não temos necessidade de ir numa montanha e falar para ela se locomover. O Senhor está dando uma lição para mim e para você. Existem situações na nossa vida que elas não vieram, que elas não aconteceram para ficar, elas vieram. Mas chega uma hora que você tem que dar uma ordem para ela. Você não pode se acostumar com ela. Tem coisas que tem que ir embora. Elas vêm, mas a tendência é que elas passem. Mas tem coisas que são teimosas. Elas não querem ir, elas querem ficar. E o que uma igreja, uma família movida de fé faz? Ela está na presença de Deus, ouvindo a palavra. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Então às vezes você está lá no seu trabalho, você tem liberdade, tem acesso de poder ouvir, colocar um fonezinho e ouvir a pregação, ouvir um louvor. Você está no culto semanalmente, você está em casa no final de semana, você ouve uma mensagem. Porque, irmãos, eu não sei se você tem o hábito de maratonar uma série, porque as séries vieram para aprender, né? Então de repente você está ali, você quer ver até acabar. E aí a hora que acaba, você fica assim, ó. Tá. E o que eu faço quando eu ouço a palavra? Quando eu ouço a palavra, eu sou confrontado. Nós como homens e mulheres, você rapaz, moça, nós sofremos confrontos. E qual o confronto? Não é o confronto de religiosidade, não. Não é o confronto para se tornar fanático. Mas é um confronto para nos levar a tomar decisões. Porque a nossa fé é uma fé inteligente. A nossa fé, ela não é uma fé sem obras, pastores, ela é considerada uma fé morta. Uma fé sem atitude, uma fé sem ação, Bruninha, ela não muda nada, não funciona nada. Uma fé sem nada, é uma nuvem sem água. Às vezes quando eu quero dizer algo que não foi legal, eu falo, é uma nuvem sem água. Uma fé sem ação é uma nuvem sem água. E eu quero dizer isso para vocês nesta noite, irmãos, que a nossa fé é a nossa arma de vitória. A sua fé. Mas pastor, ela é muito pequena, mesmo ela sendo pequena. A gente às vezes chega até a pensar que ninguém vai nos ver, que nós somos tão pequenos, às vezes tão insignificantes, que nós somos mais um no meio da multidão. Não, Deus não vê assim. Deixa eu falar isso para você. Deixa o Espírito de Deus usar a minha vida nesta noite como uma mãe que fala com seus filhos. Mas você sabe que tem muitos pais querendo falar com os filhos, mas às vezes os filhos não querem ouvir, porque acham que o pai está ultrapassado, que a experiência que o pai teve não tem nada a ver com o que ele está vivendo hoje. E eu estou aqui para te dizer que tem.
O bom filho é aquele que ouve o seu pai. No livro de Provérbios é aquele que diz assim, ó, o Senhor diz assim: filho meu, dai-me o teu coração. Então, irmãos, você percebe que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Isso nos mostra que devemos falar menos e ouvir mais. E olha o que o Espírito de Deus está dizendo para nós hoje: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que Deus vai dizer à igreja? Deus está dizendo: eu dou a você 24 horas do seu dia. Você faz com essas horas o que quiser. Mas filho, eu preciso de você. Eu quero que você me conheça como Senhor. Eu quero que você me conheça como um Deus provedor. Eu quero que você me conheça como um Deus de milagres. Eu quero que você me conheça como um Deus de obras completas. Olhem bem para mim, irmãos. Olhem bem para mim. Eu sou a menor de todas vocês. Me sinto incapacitada. Não me acho digna de estar onde estou. Mas eu tenho uma certeza na minha vida, de que não fui eu que escolhi o Senhor. Foi Ele que me escolheu. E Ele me nomeou para estar com os irmãos. Mas eu não estou com os irmãos hoje. Eu estou com a igreja desde quando eu era menina, adolescente. Sara, eu fazia cultos familiares, em casa de famílias. O nosso pastor, Tere, ele não podia deixar a cidade dele e estar conosco no meio da semana, pastores. Então ele vinha nos ver, pregar para nós, nos instruir somente aos domingos de tarde. E no meio da semana nós somos ovelhas. E você já ouviu que ovelha, ela precisa se alimentar todo dia. Ovelha precisa comer todo dia, para não falar toda hora ela está remoendo. Acho que eu sou bem ovelha mesmo, porque eu como toda hora. Eu passo no café, eu ponho um café na mesa e vou arrumar o quarto. Quando eu volto, tomo café de novo. Eu vou pôr a roupa na máquina, eu volto, tomo café de novo. Aí você vai no Nutri, ele fala assim: quantos cafés você toma? Acho que uns 5, 6, eu tomo café. Mas é só o cafezinho preto? Não, café com adoçante, tudo que tiver na mesa eu degusto um pouquinho de cada coisa. Dá um dó de jogar fora, né? Ó, irmãos, acha que você faz isso? Acha que vocês fazem uma coisa dessa? Jamais. Pastora, você é boba? Não sou. Só que estou querendo trazer você para cá, para falar isso para você. Então aí, nós nos reuníamos na casa da nossa irmã, uma irmã lá da igreja. A gente chamava ela de Tutica. Olha o nome, o apelido dela. Mas ela se chamava Antônia. E ela recebia a gente lá na casa dela. E a gente ia com muita alegria. Eu e mais um menino lá, o Leandro, o Lê. Nós cantávamos. E nós cantávamos um corinho que dizem: fala comigo agora. Vocês são jovens, vocês não sabem. Mas o hino era mais ou menos assim, ó: fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Fala comigo agora. Aí falava assim: em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que o meu coração anseia ouvir a sua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora em que o meu coração anseia ouvir a sua voz. Aí o coro era: fala comigo agora. Nossa, mas isso faz tanto tempo. É como se fosse agora. Nós tínhamos 3 irmãs, 4. A minha mãe, a minha irmã e a irmã Antônia e a irmã Marinha. Ela tinha 1 metro de altura, era uma grande mulher. Ela era desse tamanho. Daqui, do púlpito aqui. Ela era desse tamanho. E eu e o Lela no meio, metidos, cantando, achando que nós éramos dirigentes de louvor. E a gente cantava e lia um versículo. A gente não pregava porque a gente não sabia. A gente só lia. E a gente saía dali com uma presença boa. Porque quando você busca Deus, você pode não saber nada de Deus,
mas Ele sabe da necessidade do seu coração. E aquelas irmãs, Lu, marido, aquelas irmãs que estavam ali maduras, sabiam por que estavam ali, e nós estávamos ali. E a irmã Tutica, eu não pedi autorização, se alguém ouvir, não fique brava comigo, ela tinha ficado viúva, e na viuvez, a gente orou, Deus preparou um marido para ela, acredita? Deus é assim, Deus é provedor. Olha para alguém do seu lado e fala: Deus é Deus de promessas, Ele cumpre, Ele é provedor. E Deus preparou um marido para ela, mas o marido não veio pronto. O marido não veio de terno e gravata, veio uma coisa ruim lá, veio um negócio estranho lá. Um grande amigo. Você tem amigos? Você precisa ter amigos, mas não é amigo de ter que ir na casa dele todo dia. Você tem que ter amigo, mesmo que seja de longe. Você tem que ter história com as pessoas, se relacione com as pessoas, fale com elas, fica junto, toma um café, come um pedaço de pão com manteiga. Pode comer de vez em quando, pode, todo dia não pode, mas de vez em quando pode, sabe? Chegou lá um moço alto, de 2 metros de altura. Ele não usava chinelo, ele andava descalço. Ele tinha os pés cascorentos, as roupas eram ruins, o cabelo dele era ruim. Mas aí a igreja já estava começando a caminhar, ganhar corpo. Tudo cresce, irmãos. Aonde a bênção de Deus está, não fica do mesmo jeito. Há uma amplitude de coisas. Você dá um glória a Deus por isso? Aquele moço chegou, e nunca que eu imaginei contar isso para você hoje, mas eu vou contar. Ele chegou, um irmão da nossa igreja, um pastor, levou ele para a casa dele, cuidou dele, desde banho, desde troca de roupa, desde uma comida, desde bons tratos, desde amor. As pessoas precisam de amor, irmãos. As pessoas precisam de atenção. E o mundo, nós estamos vivendo tão acelerados. Nós estamos tão acelerados que a gente passa pelas pessoas e nem nota, nem percebe elas. Mas a igreja, ela precisa ter essa noção de perceber, de notar que o seu próximo é melhor do que você mesmo. Nós temos um mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas como eu vou amar o meu próximo se eu nem olho para ele? E amar o meu próximo, que está tudo cheirosinho, é fácil. Mas às vezes eu tenho que olhar para o meu próximo que está lá no pecado, está lá sujo, está lá preso, está lá amarrado, está lá cheio de demônios, cheio de lacuna, cheio de piolho e precisa de libertação. E aquele moço foi tratado, os irmãos cuidando, levando para casa, cuidando. E foi num culto nosso, olhou para a irmã olhou para ele, deu química, Deus abençoou, casaram, acredita? Casaram-se e foram felizes, tiveram filhos ou filha. Mas como ele veio de uma vida desregrada, uma vida em toda desregrada, ele durou mais alguns anos só. O Senhor já o recolheu, mas ele foi restaurado, ele foi restituído. Nós não podemos estar diante de um Deus. Eu não posso vir para um culto de quarta-feira do milagre, achar que tudo é natural. Eu quero crer que o que nos move é o sobrenatural. É aquilo que os olhos não veem, aquilo que os ouvidos não ouvem, é o que Deus quer fazer na nossa vida. Deus está querendo nos chacoalhar, irmãos. Deus está querendo nos mover, dizendo: olha, eu dei a vocês uma ferramenta, e essa ferramenta é a fé. E o que vocês estão fazendo, achando que ela é pouco, que ela é insuficiente? Estão guardando ela, eu vou guardar para que ninguém tome. Não, a fé não pode ser guardada, a fé tem que ser posta em prática. Se você quer ver milagres, você tem que orar por milagres. Se você quer ver pessoas sendo salvas, você tem que falar sobre salvação. Pastora, mas aonde eu vou falar? Onde você estiver, testemunho que Jesus é para você. Fale da bondade de Deus, fala do perdão. Não existe nada melhor nesta vida. Você pode fazer a melhor viagem, você pode estar no maior resort, você pode estar no hotel 5 estrelas, você pode estar, mas se você não tiver a bênção de Deus dentro de você, você não tem nada. Não tem. O que nos traz a bênção
É a presença de Deus. É a presença de Deus que traz a calmaria que a nossa alma precisa. Quando eu leio Salmos, irmãos, leiam um salmo por dia. Quando você lê Salmos, você vê a angústia de Davi. Tinha dias que o coração de Davi estava preso na angústia. Ele diz: minha alma, por que não te aquieta? Minha alma, por que estás tão abatida? Minha alma, por que está atribulada? Existem dias que na vida de um crente não é só aleluia e glória a Deus. Tem dias que na vida do crente é dor, é sofrimento, é angústia, é deserto. Diz: eu sou a pior pessoa. Isso. Essa é a nossa vida, essa é a nossa realidade. Em Romanos capítulo 3, verso 23, o apóstolo São Paulo, ele diz assim: todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. A falta da presença de Deus, ela traz desgosto. A falta da intimidade com Deus, ela traz insatisfação. A falta de proximidade faz com que a gente se torne chato, faz com que a gente se torne ranzinza, faz com que nós fiquemos seletivos. E o Senhor não nos chamou para sermos seletivos. Ele quer que nós sejamos pessoas influenciadores, não influenciadores só digital. O Senhor quer que a gente influencie aqueles que estão ao nosso redor, dentro da nossa casa. Olhe para a sua família, fale com a sua família, ouça a sua família, toque a sua família. Ontem eu tive uma reunião, nós tivemos uma reunião com uma direção de mulheres. E eu estou vendo aqui a Lu e outras pessoas. Eu vou contar a atitude da Betina. A gente estava na reunião e a Betina não tinha onde ficar ali aquela hora. E ela estava na reunião. E todas as irmãs sentadas assim, conversando. Ela sentadinha no canto da mesa. Ela olhou para ela e disse: vó, por favor, me abençoa. A menininha tem 2 anos, gente. Ela disse assim, não falou por favor não. Ela disse: abençoa eu. Eu estava falando com as irmãs, qual que era o intuito? Ela olhou, ela disse: vó, abençoa eu. As irmãs, nós rimos, mas na vontade era de chorar. A gente precisa da bênção, irmãos. A gente precisa de favores de Deus. Para de lutar sozinho. Para de levantar de manhã e sair para a guerra de cara lavada. Lembra que eu falei semana passada? Para você ir para uma guerra, para você ir para uma batalha, você tem que estar vestido. A igreja, ela não pode se fazer de coitada. A igreja não pode se fazer de vítima. A igreja não pode se fazer de fraca. A Bíblia tem a igreja, ela tem promessa. A promessa de Deus para a igreja é: quando vocês estiverem fracos, o meu poder se aperfeiçoará na sua fraqueza. Quando você estiver achando que não vai dar, quando você estiver achando que não vai dar, para de arrumar culpados. Para de falar: é por causa do fulano, é por causa do fulano. Não tem nada a ver com o fulano, é entre nós e o Senhor. Quanto tempo nós estamos com a cara no chão? Quantas orações verdadeiras nós estamos fazendo? Nós temos que rasgar o nosso coração. No livro de 2 Crônicas 7:14, ali tem uma oração para o povo de Israel, para uma nação. Irmãos, e não tem nação mais bendita do que a nossa casa. Ore pela sua casa. É bom que alguém ore conosco. É bom que alguém ponha a mão na cabeça da gente. É bom que alguém unja com óleo. Isso tudo é necessário, é louvável. Mas o melhor de tudo é quando você fala: agora eu vou sair de cena, eu vou fechar minha porta, eu vou ficar a sós com Deus, eu vou falar com Deus. Você vai ver que vai ter frases que você não vai conseguir elaborar, você não vai começar a formar, você vai silenciar-se, você vai afogar no seu choro, você vai afogar no seu desgosto. Mas quando o tempo que você estiver ali, não é jogar todo o desgosto e levantar. Fique ali, porque ali o Senhor vai falar com você. Ele vai trazer à sua memória algo que te dê esperança. Tem muita gente tratando de ansiedade, tem muita gente tomando remédio, mas o que a igreja está precisando é estar conectada em Jesus. Jesus fala: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês pedirão o que quiserdes e isso vos será feito. Olha esse poder. João capítulo, acho que é 16, 5 ou 15, 5, não sei.
Em 2 Crônicas 7,14, tem uma palavra assim, ó: se o meu povo, nós, eu, você, nós, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, orar, buscar a minha face, olha agora, e afastar-se dos maus caminhos. As pessoas querem ir para a igreja e querem que o pastor, que a liderança mude a vida deles. Pastor não muda a vida de ninguém. Quem muda a nossa vida é a nossa atitude diante de Deus. As pessoas pensam que ir à igreja é só encher templos. Os templos serão cheios, os templos continuarão sendo cheios, mas é preciso que eu e você saibamos, é preciso que a gente saiba que os templos vão se encher, mas eu e você não somos a multidão, nós somos os diferenciados. Nós não somos somente aqueles que viemos para comer o pão, nós somos chamados para servir o pão. Tem que deixar o pecado. Está adulterando, tem que deixar o adultério. A senhora fala isso que a senhora não sabe. Nem quero saber. Tem que deixar pornografia. Tem que deixar palavras torpes, palavrões, vícios, mentira, engano, fofoca. Isso tudo entristece o coração de Deus. Quando a gente entristece o Espírito de Deus, naturalmente o Espírito de Deus se afasta. Não porque Ele quer nos deixar, mas é que Ele não pode permanecer em templo sujo. Nós temos que nos santificar. Nós não somos perfeitos, nós somos chamados de santos, porque nós fomos separados para servir. Então é natural que nós venhamos como estamos. Venham como estão. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. Nós temos muitos crentes frustrados, achando que o problema é a igreja. O problema não é a igreja, o problema somos nós. O problema somos nós quando olhamos para nós e pensamos que alguém tem que vir na nossa direção com uma palavra revelada. Deus está nos revelando nesta noite. Ele está dizendo: eu quero trazer você mais perto de mim. Eu quero tirar esse peso que está sobre você, e eu quero colocar um jugo suave sobre você. Sabe, quando você está aqui comigo, quem dá glória a Deus por isso? Você lembra quando tem aquele... Você vai aplaudir ou não? Se você vai aplaudir, abra sua boca e diz: fala, Senhor, fala, que eu quero ouvir, eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. Vocês estão olhando para uma mulher hoje, considerada mãe de vocês. Vocês estão olhando para uma mulher que tem muita sede. Tenho muita necessidade, irmãos. Eu tenho uma necessidade muito grande de estar próximo, de receber. Mas eu sei que muitos de vocês também têm, e a gente precisa disso. E sabe, quando um boi, a nossa igreja, ela tem símbolos, né? É salvação, é batismo, é cura, e Jesus voltará. E quando fala do boi, quem é o boi? Representa o quê? O carregador de fardos. O boi é aquele que coloca sobre os seus ombros, ou sobre a sua canga, como chama aquilo? Aquele negócio de 2 pesos assim, um jugo, não é um jugo? Alguém sabe dizer para mim? Uma canga, é uma canga. Então o boi, ele tem força para carregar peso. Eu sei que nós somos fortes, e eu sei que você é forte. E você não é forte porque você é autoritário. Você não é forte porque você é machão, ou porque você é mulher. Eu sou assim mesmo, eu vou lá e eu falo o que eu penso. Não é dessa força que eu estou falando. Quando nós falamos de mulheres submissas, nós não estamos falando de mulheres que mandam.
Nós estamos falando de mulheres que se submetem primeiramente a Deus e depois à sua casa. Você já imaginou se eu não fosse submissa ao meu marido? Quantas vezes, Yara, eu tive que chamar o meu marido e conversar. Mas para fazer isso, eu tive que me preparar muito. Porque o homem, por natureza, ele já... E nós mulheres às vezes queremos falar o que é e um pouquinho mais que não é também. Já aproveita, já quer lavar tudo e já lavar a alma, lavar o coração, falar tudo que nós pensamos que tem que ser falado e acha que ele tem que ouvir, e não é por aí. Não dá certo. Aí um dia eu falei assim, precisava tanto falar com meu marido. Pastor, mas como assim a senhora não fala? Claro que eu falo 24 horas. Quando eu não ligo para ele, ele me liga. Ele que não me liga para ver. Olha que mentira. O homem fala tanto no telefone que acho que nem tem meu número. Onde você vê o pastor? Ele está com o telefone, tá? O dia que você não viu o telefone do pastor, fui eu que sumi com ele. Estou avisando, hein, irmãos? Estou dando um negócio aqui. Dando um spoiler aqui. Estou dizendo o que eu vou fazer. Eu vou sumir com aquele telefone. Aí as pessoas falam assim, vocês têm que viajar, pastor. Para onde, irmãos? Só se eu enterrar o celular. Ou quebrar. Não quebrar não posso. Pastor, o que é isso? A gente fala muito. Mas tem coisas que não é só falar. É aprumar. É nivelar. É alinhar pensamentos. Às vezes, pastor Nilton, não é nem alinhar pensamentos. É alinhar uma fala. Porque senão ele fala A, eu falo B, não vai dar certo. E você sabe que nunca nós tivemos problemas até o dia de hoje. E já faz o quê? 40 anos. Deus, é bom, não é bom? A senhora nunca brigou? Já, briguei muito. A senhora está igual a esposa do Billy Graham. Separar, pensou em separar? Já pensei também, já. Você já pensou em separar? Não responda. Que ele está aí do seu lado e ele não vai entender se você disser que sim, não diga. Uma vez perguntaram para a esposa do Billy Graham, já conto isso sempre e vou contar de novo. Você que nunca ouviu. Foram fazer uma entrevista com ela num monte, numa montanha onde eles moravam. E ela foi contar como que foi criar os filhos longe dele. Ele viajando todo mundo, o maior pregador, príncipe dos pregadores. E perguntaram assim para a esposa de Billy Graham: a senhora nunca pensou em se separar dele? Ela disse: não. E me separar nunca. Todo mundo falou: uau, essa é a mulher. Ela disse: mas matá-lo muitas vezes. Você está vendo como que a gente, Adriano, está vendo como que a gente, Natália, não é melhor do que ninguém e nem pior do que ninguém. Só que às vezes a gente quer fazer altares. A gente vem de uma tradição que nós queremos ter ídolos. E os nossos ídolos caíram por terra. Hoje o nosso ídolo é Jesus. Hoje é o poder do Espírito Santo. Não é o pregador, não é a igreja, é o Espírito Santo. O canal é uma bênção, a igreja é uma bênção, mas é através do poder do Espírito Santo. Quem continua falando na sua mente, no seu coração, quando você está em casa, quando você acorda de madrugada, você fala: eu vou levantar um bocadinho mais cedo, eu vou orar, eu vou buscar a presença de Deus. É o Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o mesmo Espírito operando tudo em todos. E um dia eu precisava muito falar com o pastor. Eu precisava dar uma estratégia para ele. Mas como é que eu ia chegar nele e falar: olha, vá por esse caminho aqui, vai dar certo. Falei: vou falar nada. Porque nós somos bons, né, irmão? Você sabe que você é bom. Você sabe que você é bom no que você faz. Mas quando você quer também ser uma carne de pescoço, você é, hein? Ou não é? Olha o que houve. Eu vim para o culto e trouxe uma palavra. Deus falou com o pastor. O Senhor está falando com você aqui hoje. O Senhor está trazendo você para perto dele e falando assim: olha, isso aqui não está legal, tem que melhorar isso aqui. Tem cultos, irmã, que eu estou sentada aqui, eu falo assim: será que o pastor está falando só para mim, meu Deus? Será que o pregador está falando só para mim? E não é. É o Espírito Santo falando assim: Lourdes, ó,
Tem que se humilhar, filha. Põe para mim 1 Pedro 5:6. Tem que se humilhar. Tem que buscar a minha presença. Olha o que está escrito. Tem que pôr a cara no pó. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se afastar dos seus maus caminhos, eu, Senhor, ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Sabe o que é sarar a terra? Não é só sarar a terra para ela deixar de ser abortiva. É fazer das estéreis mãe de filhos. É pôr o leão para jejuar. É apagar o fogo, irmãos. É você passar pelas águas e elas não te afogarem. É você passar pelo fogo e ele não te queimar. Olha o que diz aqui em 1 Pedro. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo certo. Você está achando que você vai ficar humilhado para sempre? Pastora, me rejeitaram. Pastora, me humilharam. Não adianta se fechar e se vitimizar. Levante. Já chorou? Já enxugou as lágrimas? Já passou? Não está pondo a culpa mais em ninguém? Não estou. Então bora, vamos para frente. Agora o outro versículo, 7. Põe lá para mim, por favor. Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. Porque ele cuida. Deus cuida do homem, irmãos. Deus cuida da mulher. Deus cuida do moço, Deus cuida da moça, Deus cuida das nossas crianças. Olha o versículo 8, olha isso. Vê o 7 para mim de novo, vê se eu terminei. Porque ele tem cuidado de vocês. Ok, 8, por favor. Estejam alertas. Estar alerta é o que, irmãos? É estar ativo. Não é cabeça baixa, não. Irmãos, levante a cabeça. Quando você perceber que você chega em casa do serviço e você quer se jogar no sofá e só quer tomar banho e olha lá ainda na hora de dormir, é hora de acender as luzes vermelhas. Fica alerta, fica atento. Quando perceber que está falando muita coisa que não vai prover nada, fica alerta, vigiai. Olha, alertas e vigiem. Por quê, irmãos? Porque o diabo, vosso adversário, inimigo de vocês, anda ao derredor, anda ao redor, como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Não tem dias que você percebe que a sua força, ela é reduzida a nada. Não tem dias que você fala assim: dessa vez eu não vou aguentar. É o que a palavra está dizendo ali. O inimigo está rodeando ao nosso derredor, como um leão rugindo. Como? Ele não é o leão, ele está como um leão. Ele dizendo: eu vou sugar isso aqui, eu vou minar esse território, eu vou impedir isso aqui, eu vou atrapalhar isso aqui. Não vai fechar nada, não vai resolver nada, não vai abrir porta de emprego, não vai abrir oportunidade, não vai restaurar casamento, não vai cuidar de filhos. Essa é a função de Satanás. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao redor de vocês, procurando a quem possa tragar. Mas ele não vai tragar nem a minha nem a sua vida, porque nós nos levantaremos em nome de Jesus. Nós ficaremos em alerta, nós ficaremos vigiando. Irmãos, vigie. Quando você estiver falando com aspereza, diminua. Quando alguém estiver falando, deixa falar para depois você falar. Isso é boa educação, isso é palavra branda, isso desvia o furor, isso é palavra de sabedoria, isso traz vida, isso traz conserto, isso traz bênção, isso atrai a glória de Deus. Olha agora o versículo 9. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. É aquilo que eu disse. Nós temos que resistir e ficar firme na fé. Lembrando que fé não é sentimento. Vai ter dia, Magda, que você não vai querer, mas a fé não é sentimento, é uma decisão. Mesmo eu não querendo, eu vou me manter firme. Eu vou resistir, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo passam pelos mesmos sofrimentos. Eu acho graça quando as pessoas falam assim: eu vou embora da igreja porque o Senhor não fala mais comigo aqui, eu vou para lá. Eu não acho graça não acho graça nenhuma. Eu vou para lá, achando que lá do outro lado vai ter outro Deus, vai ter outro demônio, vai ter outra situação. Irmãos, a luta é a mesma. Se é em 4 cantos da terra, você imagina daqui a ali. Fica firme. Como que eu me firmo, pastora? Como que eu faço para me firmar? Ouça a palavra. Ouviu?
Não pega a palavra assim, ó. Ai, se o fulano tivesse aqui, a palavra era para ele hoje. Não, não é nada disso. A palavra não é para o fulano, a palavra é para quem veio. O salmista cantava assim. Assim não, ele cantava bonito. Ele cantava assim: em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio, rios de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial. O louvor, por favor, venha. Fonte inesgotável. É isso. Vida ao coração. Olha agora, olha o que ele fala agora. Olha agora. Olha isso, irmãos. Te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor é Deus, Deus é grande. Dignas de louvor. Ninguém se assemelha ao Senhor, ninguém é como o Senhor. E ela diz que maior é o que está em nós. Então nesta noite eu quero convidar os senhores para se levantar e declarar em alto e bom som. Declaremos juntos. Solte as suas mãos, solte a sua voz, adore a Deus. É noite de milagres. Aquilo que o pregador não falou, Deus está liberando. Seja curado, seja liberto, seja transformado. Receba palavra de sabedoria, receba força para vencer. Portas se abram, milagres aconteçam para a glória do nome de Jesus.